conversar com vocês sobre algo que nem de longe muitas pessoas têm. Hoje eu quero conversar com vocês sobre o que é o amor de uma mãe ou de um pai pelos filhos. A gente vem falando muito sobre amor narcisista, mães narcisistas, pessoas que não amam os filhos. Mas hoje eu vou conversar com vocês sobre o que é o amor de uma mãe. Como que é criar um filho de uma forma psiquicamente saudável para ele poder se constituir como sujeito, para ele não construir uma imagem externa a ele. Porque a gente sabe que o narcisismo é quando a gente tem uma imagem externa diferente da nossa imagem real. E muitas pessoas aqui comentam no vídeo de mães narcisistas, querem que eu fale de sogras narcisistas, tios narcisistas, mas a gente vai explicar hoje o que é uma mãe. Qual é a função real de uma mãe? O que uma mãe tem que exercer a função materna? Qual a importância da função materna na constituição do sujeito? Então a gente vai conversar sobre algo que a gente tem que olhar de longe, para quando o nosso filho chegar, a gente ter estrutura psíquica para tratar ele com consideração, afeto, respeito e constituir ele na vida. Então, qual é a importância da função materna na constituição da pessoa? O que representa quando um filho nasce numa família, esse papel que caberia à mulher, mas a gente entende que alguns homens, algumas avós podem fazer na ausência da mãe. O que caberia essa função materna? A gente tem falado muito da mãe narcisista. E o que não é uma mãe narcisista? Vamos tentar entender o que não é uma mãe narcisista. Quando nasce uma criança na família, que nasce da barriga da mãe para a família, ou nasce da família da barriga da adoção para a família, o que é esperado para poder constituir esse ser humano? A gente sabe que o bebê humano é o único que precisa do outro para sobreviver. A gente sabe que nós, seres humanos, os racionais, a gente precisa do outro para ser alguém na nossa vida. E por que muitas pessoas não atendem esse papel e acabam deixando a desejar? O que falta nessas mães? O que está faltando nessas mães? Esse papel tão necessário e tão importante para a construção dos seres humanos é aquele que vai dar limites na medida certa, é aquele que vai amar a pessoa. E o que é o amor? Será que o amor é só aquilo que romanticamente a gente vem aprendendo ao longo dos anos? Ou será que amor é uma atitude? Eu penso que amar você tem que aprender a desenvolver dentro de você, não porque você sente vontade. Você tem que aprender a desenvolver dentro de você essa capacidade altruísta de passar valores para alguém, para fazer com que aquela pessoa seja uma réplica sua, mas uma réplica sua melhorada. E a gente entende que essa constituição de desejo de um dia ensinar um ser humano a tudo aquilo que um dia te ensinaram, que é uma ausência total de egoísmo, a gente entende que começa lá, quando a gente é criança. Não começa na hora que o bebê nasce, porque a gente pensa que começa na hora que o bebê nasce, existe aquela coisa mágica que você vê o bebê, aí você automaticamente se apaixona e você quer ser aquela mãe maravilhosa, que não vai sofrer nunca. Ser mãe, diz o ditado, é padecer no paraíso, mas é padecer. Padecer é sofrimento. Então, ser mãe traz um sofrimento. Porque a primeira coisa, você tem que renunciar a você. Você tem que renunciar a você para ensinar essa outra pessoa a ter algumas características. Não é inato, não está constituído no nosso instinto, não é algo instintivo. Por mais que seja produzido na hora do parto a ocitocina, que é o neurotransmissor responsável pelo afeto, ele só é produzido na hora do parto. O instintivo é a produção da ocitocina na hora do parto. Mas se você não quiser desenvolver essa gratidão, esse afeto, essa generosidade, essa capacidade de passar limites, essa capacidade de renúncia, essa capacidade de saber que você vai perder horas da sua noite para constituir esse sujeito, você não vai constituir. Então, ser mãe é muito mais superior do que instinto. Se você espera o instinto, você abandona seu filho e você ainda acha que o outro que pegou de você. Não é todas as pessoas, todas as mães, todos os pais, todos os seres humanos que vão ter isso. Para primeiro você ter desejo de passar valores para aquele bebê que está nascendo, você tem que ter muita confiança em você, você tem que saber exatamente quem é você. Porque para renunciar, viver frustrações, viver
situações que você não dá conta, você tem que viver frustrações, você tem que viver questões que você às vezes nem elaborou em você. Muitas das vezes você tem que crescer junto com seu filho, às vezes você tem que contratar um psicólogo, um psicanalista para te ajudar, um terapeuta familiar, porque você não está dando conta. E a gente entende que na construção do sujeito ele vai passando por várias fases. Tem a primeira fase até 2 anos, que ela está descobrindo tudo. Depois tem de 2 a 6 anos, que é a idade pré-escolar, que a criança começa a ir para a escola. Depois tem de 6 a 12 anos, que a criança já está se constituindo mais. De 12 a 25 anos, que já não é criança, que é adolescente, que passa por 3 adolescências, a primeira, a segunda e a terceira. De 25 anos para frente, ele começa a constituir as famílias dele. Aí os pais, às vezes, que pararam a vida de uma forma só doadora, sem ser de altruísmo, eles cobram do filho, aí eles vão sentir o ninho vazio. Não quer dizer que todo filho que abandona o lar, que casa, que abandona esse lar, os pais não possam sentir a síndrome do ninho vazio. Sente, porque aqueles filhos estavam lá preenchendo alguma coisa na família. Depois tem a segunda adolescência, que a gente diz que é 40 anos, que o ser humano nasce para a segunda adolescência, nasce para o mundo de verdade. Tem a primeira adolescência, que você nasce da barriga da família para a barriga do mundo, e depois você tem a segunda adolescência, que você também nasce para uma outra barriga do mundo. E são os saberes da terapia sistêmica familiar. Então a gente entende que todas as vezes que tem uma mãe numa família, necessariamente pode não ter afeto, porque muitas pessoas ficaram muito aquém. Mas uma coisa que eu gostaria de deixar para vocês de dica: será que todas as mães que vocês estão dizendo que são narcisistas, elas são narcisistas? Pode ser que elas não desejaram ter vocês como filhos. Pode ser que elas não conseguem enxergar vocês como filho. E esse amor, ele é um amor progressivo, que ele aumenta, que ele não diminui. Uma das mães que eu acho mais interessante é a mãe do Freud, que morreu com 90 e tantos anos. O Freud já tinha 72 anos quando ela morreu, e ele sempre falava: minha mãe não morre. Por quê? Ela tinha aquele desejo de tomar conta do Freud. O Freud era o Sig de ouro para ela, tanto que foi ela que deu esse apelido. E aí ele foi tão amado que ele sempre se sentiu especial. E quando a gente é amada pelo pai e pela mãe, ou por quem está criando, a adoção também faz esse amor, faz com que você tenha segurança para a vida. Os pais que amam os filhos tornam os filhos mais preparados para a vida. Só que a gente está vivendo hoje uma sociedade que não é que ama os filhos, não prepara os filhos para frustração. Quando você ama seus filhos, você prepara ele para sofrer frustrações, para você poder saber que dentro de você vai viver dores que você não vai dar conta. O pai e a mãe que ama prepara o filho para poder enfrentar a vida. O pai e a mãe que não ama prepara simplesmente, segundo Samitiba, esse psiquiatra que nos deixou, ele falava que são pais que preparam os filhos como parafuso de geleias. Qualquer aperto da vida, eles se sentem fragilizados. E você tem criado seus filhos como? Será que você tem sido uma mãe generosa, uma mãe nutriz? O Freud, que fala muito da função materna no sentido de mãe nutriz. Eu estou usando a mãe, mulher, como função materna, mulher. Mas a gente tem que entender, se uma avó cria um filho dessa mãe e ela decide ter a função materna, ela pode ter. Quantos pais exercem a função materna? Então, função materna é muito diferente de a maternidade, de ter o filho. Porque quando um filho nasce de uma adoção, ele não nasceu da barriga daquela mãe, mas ele nasceu para a barriga da família, para a família ter ele como filho. E quantas vezes a gente vê papéis diferenciados na família que faz com que as pessoas não assumam? Quantos pais são imaturos, quantas mães são imaturas, quantos filhos vão crescendo e entendendo que eles não têm nem pais nem mães, eles são órfãos de pais vivos, que os pais são despreparados. Aí vem as disfunções familiares, aí as pessoas vão para as neuroses compulsivas, as neuroses fóbicas, as neuroses histéricas, que é o adoecimento. Então a gente percebe que a falta da constituição desse pai e dessa mãe na constituição do sujeito vai trazer muitas consequências. Aí vão ser pacientes nossos no futuro, mas seria tão interessante se os pais, na hora que nasce o filho, ele já buscasse fazer terapia para não ter essas disfunções. Seria muito mais saudável, a gente teria uma sociedade mais saudável. Cada vez que o pai e a mãe se afastam da constituição do núcleo familiar, a gente percebe que a família vai perder, os filhos vão perder. Mas hoje vocês devem estar falando: não, mas eu preciso trabalhar. Mas quando você chega em casa, será que você vai pro celular, vai ficar nas suas mídias sociais, ou você vai desligar o celular e vai dar atenção ao seu filho? Hoje a gente tem que entender que os filhos até 12
12 anos é a idade que mais precisa da função materna e da função paterna. Precisa dos dois. Eu já fiz um vídeo falando da função, da importância do pai numa família. Por mais que o pai tenha saído de casa, por mais que tenha famílias que tenham criado os pais de uma forma, criado os filhos de uma forma saudável, que as mães criam, isso não quer dizer que não faz falta. Sempre vai fazer falta um pai e uma mãe na constituição do sujeito. Lembra que o bebê humano é o único que precisa do outro para sobreviver. Então, hoje a gente conversou da importância da mãe, da maternidade na criação dos filhos. E eu penso que se você está pensando em ter filho e se você não se sente preparada, busque ajuda terapêutica, busca um psicólogo para fazer psicoterapia ou busca um psicanalista para você fazer análise. Eu garanto a você que esse resgate dentro de você torna você mais capaz para a vida. Eu garanto a você que quanto mais você se constitui como sujeito, mais você vai ser pleno. A gente tem que deixar de ter essa questão narcísica, de uma construção de ego fora da gente e a gente usar tantas máscaras para proteger nosso ego. A gente tem que deixar de ser narcisista. E quanto mais a gente deixa de ser narcisista, mais a gente se torna maduro para a vida. E maturidade é você saber enfrentar os dissabores da vida, saber enfrentar as frustrações, saber que a vida é um eletrocardiograma, tem alto, tem baixo, um pouquinho de estabilidade, depois alto e baixo, e é isso que se chama vida. E o bacana disso, que apesar de você ter altos e baixos e algumas estabilidades, você continua com desejo de transformar as pessoas. Eu penso que a primeira unidade terapêutica é a família, e se a família não funciona, por isso que tem que ir para outras unidades terapêuticas. Escola não é responsável por educar as pessoas, a escola é responsável por ensinar. Sempre vai caber ao pai e à mãe e à unidade terapêutica chamada família educar os filhos. E hoje a gente percebe uma sociedade tão deseducada, né? Uma sociedade tão agressiva. É porque aonde estava esses pais para poder educar esses filhos? É uma juventude totalmente sem valores, uma juventude totalmente que pode tudo, uma juventude que não sabe viver frustrações. No primeiro término de namoro, a pessoa já quer tirar a sua vida, que ela não sabe viver frustrações. E a gente tem que lembrar que demoram 7 namorados para você chegar ao namorado ideal e você casar. Quantas vezes a gente está namorando as pessoas erradas ainda? E a gente não pode querer tirar a nossa vida no primeiro namoro. Então a dica de hoje é: seja bons pais, seja boa mãe, seja bom pai. Seja bom função paterna e função materna. Não importa se você é do gênero feminino e masculino. O que importa é se você tem doação para poder constituir esse infante que está nascendo, esse sujeito que está nascendo. Então, papai e mamãe, se vocês porventura entrarem numa depressão porque não estão dando conta de criar esses filhos, vai buscar ajuda psiquiátrica. Quem cuida da depressão é o psiquiatra. Ele vai te dar um remédio para controlar a queda da serotonina no seu cérebro. Mas se porventura só o remédio você achar que vai melhorar, não vai. Você tem que fazer terapia para mudar seu comportamento. Então a dica de hoje é: busque ajuda. Não deixa de buscar ajuda, tá? Beijo no coração. Tchau, tchau. Cuide da sua família, se torne uma melhor mãe, se torne um melhor pai, se torne um melhor sujeito. E uma das formas da gente se tornar melhores é fazer análise. Eu sugiro a você, a análise ela vai trazer o autoconhecimento, vai trazer o resgate de quem é você. E a gente precisa se resolver para a gente ser mais feliz. Setembro está acabando, setembro foi considerado mês de prevenção ao suicídio, domingo acaba setembro, vai chegar aí o outubro rosa, de prevenção ao câncer de mama. E a minha dica é: se previna para a vida, busque ter saúde psíquica. E se você não tem saúde psíquica, eu sempre vou deixar aqui, ó, a obra do Freud, você procurar análise, ou a obra dos psicólogos para você procurar psicoterapia. Não queira ter uma vida do menos do que você merece, porque a gente merece ser feliz, a gente merece ser pleno, a gente merece ter alegria, a gente merece tudo. Mas se você olhar a vida dos outros de longe, pode ser que eles pareçam ser felizes. E eu garanto a você, de longe todo mundo é feliz. Tem uma figurinha que fala que a grama do vizinho é verde, muito verdinha e muito linda. Quando você levantou a grama, ela era sintética. Então a minha dica é: não fique se olhando artistas que parecem felizes, famílias que parecem felizes. Busque você a sua felicidade, porque quando você busca a sua felicidade, você sabia que você pode se tornar essa pessoa feliz. Seja feliz, seja pleno, não gaste a sua vida brincando de ser feliz, não. Seja feliz de verdade. A dica de hoje foi essa, espero que tenha
Último pedido. Compartilha nosso canal, faça nosso canal ser conhecido, espalha isso aí para todo mundo que tá grávido, que você sabe que vai ter filho e que tem que ter uma mudança de atitude. Faça nosso canal ser conhecido, porque quanto mais você fizer nosso canal ser conhecido, mais pessoas pode ter livrar-se da ignorância, porque a ignorância é quando você não domina os saberes. Então compartilha nosso canal, faça nosso canal ser conhecido e beijo no coração e obrigado porque você tá aí, tá?